A igreja evangélica despertou alguns gatilhos e emoções que talvez, se eu pudesse voltar atrás, principalmente a igreja pentecostal, eu não frequentaria. Porém, gente, muitas coisas que eu tenho graças a esses choques que eu vivi na igreja. Na igreja eu vivi muita coisa que uma criança de 8 anos na época não, não precisaria passar, né? A minha mãe, ela converteu através de amigos, né? Que depois que a gente mudou de casa, saímos da casa dos meus avós, a minha mãe se converteu através de uma pessoa. Os meus avós, eles sempre foram evangélicos. E o meu avô, ele é pastor. Até hoje, tá? Meu avô, ele nunca obrigou a gente pra igreja. Ele ensinava, como até hoje, né? Ele ensina, tanto que eu respeito muito. Ele ensinava o caminho, mas ele não obrigava a gente a seguir o caminho que ele seguiu pra vida dele. As minhas lembranças era sempre ele no quintal com a Bíblia na mão lendo, né? E quando minha mãe converteu, não através dele, mas através de outra pessoa, foi uma conversão muito radical, né? Porque minha mãe é uma pessoa muito boa, então ela viu aquilo ali e tal, convidou e ela foi e ficou. E isso foi em 98. E quando a gente foi pra igreja, foi um choque de realidade, né? Porque a gente passou de, no domingo, a gente dormia até mais tarde, a ter que ir para a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical era uma escola que ensinava as pessoas sobre a doutrina. E a doutrina evangélica me assustava, porque por influência de outras pessoas, minha mãe fez uma fogueira santa com minhas roupas. Pasmem, uma fogueira santa com roupas de uma criança de 8 anos, tá? E naquele momento, nossa, tem uma lembrança muito assim, muito viva, que eu usava saia lá no pé, gente. Eu ia pra igreja com saião, igual as irmãs do saião. E aquilo ficou muito impregnado na minha cabeça, porque eu não queria aquilo, né? Eu queria viver a vida que eu vivia antes. E aí a gente passou de, na semana, estar em casa, como na semana a gente tinha que ir pra igreja. A gente tinha que ir pra igreja segunda, quarta, sexta, domingo. Domingo de manhã e domingo à noite. A gente morava muito distante da igreja. E quando minha mãe converteu, a gente tinha até uma carona, mas aí do momento que converteu acabou, né? Que eles vão acompanhando até o início, depois não. E a gente tinha que ir andando. Gente, era 1 hora. Era 1 hora até chegar na igreja. A gente tinha que andar. E aí isso era de manhã e isso era às 6 da noite. E o culto acabava às 9h30 e a gente chegava mais ou menos 10h30 da noite em casa, às 11 horas. E no outro dia tinha que ir pra escola. A gente não poderia não faltar um culto. E aí o pessoal dizia que enquanto você vivesse debaixo da casa da tua mãe, você tem que ir pra igreja, porque você é obrigado a ter que ir pra igreja. E aí a gente ia. Eu fui da igreja dos 8 anos aos 17, depois que, quando eu tava fazendo 18 anos, eu decidi não ir mais. Por que eu decidi não ir mais? Porque eu vi muita coisa dentro da igreja, que é toda pessoa que não vai mais pra igreja, ela é considerada desviada. Mas desviado, gente, é uma pessoa que não tem mais o alvo. Então ela sai desse alvo para poder seguir um outro caminho. E eu entendi que o fato de eu não estar na igreja não significa que eu não tenho temor a Deus, tá? A igreja é um templo. E o templo, ele é feito por mãos. Só que o problema não é o templo, o problema é quem dirige aquele templo. Na minha adolescência eu era considerada rebelde, eu era considerada respondona, eu já fui pro banco várias vezes por responder alguém, por não usar saia. Eu já fui pro banco uma vez porque eu tava mexendo no telefone na hora do culto, enquanto a mulher do pastor tava pregando, e aí ele viu e me colocou de banco por 6 meses por causa disso. Então são coisas radicais que hoje em dia são banais. Ah, mas você tava na hora do culto. Gente, o pessoal filma, faz stories na hora do culto. E o que tem a ver? E o que influencia? E aí eu tomei uma certa antipatia da igreja por muitas coisas que aconteceram. Por traições dentro da igreja, de obreiros. Eu tomei antipatia por acepção de pessoas dentro da igreja. Por política. Tinha um diácono que ele queria ditar a vida da gente lá, o que a gente podia usar, o que a gente não podia. Que ele ditava até a cor do esmalte que a gente usava. Então tinha muitas coisas que acontecia dentro da igreja que eu não era a favor e eu queria viver minha vida fora dos domínios da igreja. Eu era muito assim, muito caberisto, sabe? E as pessoas da minha idade que frequentavam a igreja não. Ao mesmo tempo que estava dentro da igreja, eu estava no mundo. E aí, já que eu não queria viver aquela vida, porque era uma vida aprisionada,
E viver eu acho que viver para Deus, para Cristo, eu não teria que ser aprisionada. E aí tudo tinha Satanás no meio, tudo era o diabo comandava muito mais. E aí passou a entrar a lei a lei da prosperidade dentro da igreja. Né? E aí, gente, eu vi muita coisa dentro da igreja, sabe? Tinha pessoas que não eram do mesmo, como eu posso falar, sem ofender. Havia pessoas que não queriam estar ali, que queriam seguir a vida normalmente com instintos deles e eram vistas como pecadoras, né? Eu queria dizer que a Bíblia é um livro, além de ter sido escrito por mãos humanas e ter sido relatado por pessoas humanas, teve muitas pessoas na Bíblia que viveram a vida e transmitiram a vida como ela é, né? E muita gente, na época que eu ia para a igreja, por exemplo, falava que, mas se você for para fora da igreja, você vai engravidar, vai ter filho, vai envolver com... Sua vida vai ser uma desgraça total. E aí hoje, quando eu olho para trás, até a questão da universidade também era pecado. Você não poderia... Se você for para a faculdade, a tua cabeça vai mudar. E aí eu olho para trás e vejo que a minha vida não dependeu nem de dízimo e oferta de irmãos. E vejo que a faculdade eu consegui com a ajuda da minha mãe e do meu avô. Fiz direito, né? Estudei, sou bacharel em direito. Estou procurando converter a minha universidade aqui na Itália. Casei, vivo fora do Brasil, fora da igreja, dos 17 até hoje, e nunca mais voltei. Frequentei outras igrejas, outras 2 igrejas que eram piores que essa, que não compensa nem falar, porque era sempre revelações, era sempre expulsão de demônios, era sempre o culto, não era a Deus, era culto não vou falar culto aos demônios, mas era sempre o foco voltado à expulsão de demônios. E aí, gente, eu criei, e tem coisas que eu não posso falar abertamente aqui, um ranço de crente. Eu tenho um ranço de gente crente, de gente bitolada, que pensa somente no bolso, que não pensa em levar a palavra de Cristo. E aí, a minha trajetória no evangelho foi essa, né? Hoje em dia, graças a Deus, não preciso de igreja. A última pessoa que eu encontrei que era da igreja falou comigo assim que eu ia pro inferno, diretamente, sem fazer curso. E é isso. Hoje eu tô muito bem, tô muito melhor que muita gente, né, que tava na igreja. E sou feliz e sou contente com a vida que eu levo. Sou feliz e sou contente com a vida que leva meu irmão, a minha mãe. A gente não precisou de dinheiro de ser ninguém para ter o que a gente tem hoje. E é isso, gente. Eu não posso falar abertamente da minha vida na igreja, porque tem muita coisa que é questão pessoal de outras pessoas e não posso envolver. Não posso falar do ditador que teve um pastor ditador que foi... Tinha um pastor antes e foi transferido esse pastor pra cá, pra lá, pra igreja. E aí tudo desandou, o pessoal começou a sair, enfim. Muita coisa, muita coisa. Perdi amizade, perdi contato com outras pessoas por causa da minha não crença nesse pastor. E hoje sigo a minha vida tranquilamente, vivendo bem, né? Tô bem, tô feliz, graças às minhas escolhas. Se eu pudesse, eu voltaria e escolheria não estar na igreja. Seguir a Cristo, mas não estar na igreja, tá? E é isso. Fiquem por aqui, vocês vão ter notícias sobre viver aqui em Roma, na Itália, entre outros lugares da Europa. E aqui eu vou trazer, vai ser canal de outras coisas pra você que vive aqui na Europa saber e ficar mais informado. E é isso. Beijo.